Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu demorei um pouco para fazer esse vídeo por falta de tempo, né? A nossa vida é uma correria. Eu trabalho durante o dia e a nossa vida é uma correria muito grande. Então eu resolvi hoje fazer esse vídeo a respeito do acidente com a calopsita, com a rosa do deserto, que foi no sábado. Isso aconteceu no sábado. E ela comeu um pedaço da raiz, um pedaço pequeno da raiz da rosa do deserto que estava exposta da terra. Mas o veneno, a toxina não está só na raiz, está na planta toda, nas folhas, na flor. E cachorros e gatos também podem ser afetados, e inclusive o ser humano. É uma toxina potente. E eu fiz uma pesquisa e lá na África, da onde vem a rosa do deserto, eles utilizam a toxina e o veneno para colocar em pontas de flecha para matar até mesmo o elefante. Você pode pesquisar que você vai ver que não é mentira o que eu estou falando. De tão forte que é a toxina dessa planta. Então eu já tirei essa planta lá do quintal, ela está em outro lugar onde as aves não têm acesso. E a nossa calopsita é uma fêmea canela, a princesa. Então ela comeu essa raiz e ela começou a apresentar um quadro de vômito. Inicialmente um quadro de vômito e ficar sonolenta. Eu vou colocar um vídeo dela aí no mesmo dia em que ela começou a passar mal. Você vai ver esse vídeo aí. Aqui ela tá passando mal antes da gente levar ela para a clínica, nesse mesmo dia. Continuando, nós levamos ela para essa clínica, né? Uma clínica chamada Amazu, que tem emergência. Então, aqui na nossa cidade não tem veterinário especializado em aves. E tivemos que ir para a cidade de Campinas, no interior de São Paulo. E lá na cidade de Campinas nós estivemos nessa clínica, que é a que está aparecendo aí no site. Uma clínica chamada, um grupo, né? Um grupo chamado Amazu. Essa clínica, eu liguei, né? Mandei mensagem lá e aí eles contactaram a veterinária e ela mandou mensagem para mim e aí a gente marcou de se encontrar lá, porque ela não estava na clínica, porque a clínica já estava fechada a hora que eu saí daqui. E aí eu levei a calopsita, né? Ela estava passando mal, muito mal mesmo. E aí nós chegamos lá, ela fez uma avaliação inicial e logo em seguida ela evacuou, fez cocô com sangue. Ela fez cocô com sangue e apresentou o mesmo quadro de vômito que tinha aqui. Veja só o vídeo dela com a veterinária. Então aí nós fomos informados que ela ia ter que ficar internada, né? Ela ia ter que ficar internada para poder ser observada. E aí a veterinária, ela passou a noite lá com ela. Ela dormiu lá na clínica, ficou dando papa para ela, né? E fazendo o trabalho, né, do veterinário. Porque a gente muitas das vezes não sabe cuidar, né? A gente dá um remédio aqui, muitas das vezes as pessoas dão um remédio, né? E não sabe nem o que está dando. Então eu preferi levar ela direto nessa clínica, que foi a única que eu consegui achar. É importante frisar isso. No momento de emergência você não consegue achar. E foi essa a única que eu achei. Então eu levei ela lá. Então ela ficou de sábado para domingo com a veterinária. E no domingo ela ficou o dia todo e ficou ainda mais de domingo para segunda. Eu mandei mensagem para a veterinária e ela explicou que ela deveria ficar lá
mas em observação, porque ela tinha medo que ela apresentasse um quadro de vômito e pudesse piorar. Então, ela ficou ainda de domingo para segunda. E na segunda eu fui buscar ela. Nós fomos buscar ela. Ela fez raio-x, fez um raio-x de urgência. Ela fez um exame chamado coproparasitológico. Nesse exame foi visto como que estava o intestino dela, né? Através das fezes que ela fez, eles fizeram um exame. Então tá aqui, ó, os procedimentos que foram feitos na calopsita. Então aqui, ó, teve a internação dela, como você pode ver aí, ó, R$160 a internação. A consulta, quando nós chegamos lá no sábado à noite, a consulta de emergência, R$250. Isso foi tudo no dia 1. No dia 3/4, mais uma internação, porque ela ficou 2 dias, né? O exame coproparasitológico de répteis e aves, R$60. E a radiografia de emergência, com 2 projeções, no valor de R$380, que foi feito essa radiografia. Porque eles queriam ver se o intestino, como que estava o fígado dela, se o fígado dela estava grande. Enfim, eles queriam examinar ela por dentro. Se der, eu vou colocar aí as fotos do exame do raio-x que ela fez. Então, muitas pessoas vão perguntar, né, qual o valor disso, né? Então aqui, ó, uma internação com mais a consulta naquele dia deu R$410. Depois mais uma internação e mais o exame, né? O exame coproparasitológico e mais o raio-x feito em caráter de urgência, totalizando nesse dia R$600. R$600 com mais 410 deu um valor de R$1.010. Aí você vai falar assim, mas nossa, ficou caro. Eu não acho que ficou caro, sabe por quê? Porque é uma ave que nasceu comigo. Essa ave, ela nasceu aqui. É um filhote que eu criei na papa. E quando você tem uma ave, um pet, um cachorro, um gato, você precisa entender que isso é uma responsabilidade que você tem na sua vida. Então, não adianta você protelar, né? Você tem que cuidar desse animal. Você tem que alimentar ele, porque ele está sob a sua responsabilidade. Quando você tem um filho, esse filho ele está sob a sua responsabilidade. Então você tem que dar o melhor para esse filho. E não é diferente com animais, com pets que você tem, né? Você tem que ter um cuidado com ele. Então, para mim, não ficou caro. O fato dela sair de lá bem, com um quadro bem diferente de como ela chegou, para mim, isso não tem preço. Não tem preço. Muitas pessoas podem falar assim, mas era só uma calopsita, um pássaro pequenininho, né? Ficou caro assim porque, né? Mas não. Quando você ama o seu pet, quando você tem amor ao seu pet, você vai fazer o melhor para o seu pet. Então, esse valor para mim aqui não é nada. Não é nada. Nós temos o nosso criatório, ele tem uma reserva. É importante que você que está criando uma ave, ou que você pretende ter um criatório de aves, é importante que você tenha uma reserva, porque emergências podem acontecer. Aí você pode falar assim, mas isso aí poderia ter sido evitado. Realmente poderia ter sido evitado.
Eu nunca imaginei que aquela planta ali, onde ela estava, as aves chegariam ali. Mas elas chegaram. E aconteceu, acidentes acontecem. É um aprendizado para nós, né? Então eu quero agradecer a todos, todos vocês que acompanharam a princesa, né? E eu vou deixar um vídeo dela aí, alguns vídeos dela aí comendo, andando, voando, fazendo carinho no irmão dela. Então isso aí foi tudo depois que ela voltou da clínica. Um grande abraço a todos e fique com Deus.